Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar mais um momento de oração. Que você abra seu coração e permita que Deus fale com você agora. Até que ponto o coração humano pode suportar o ruído incessante das incertezas, antes que a alma clame por um silêncio que o mundo não pode oferecer? Quantas vezes você se viu navegando em águas turbulentas, onde as ondas do medo parecem mais altas do que a sua capacidade de manter o barco a prumo, e o horizonte, outrora claro, agora se oculta sob uma névoa de dúvidas e angústias? É possível que, neste exato momento, o seu espírito esteja inquieto, como um pássaro que não encontra galho para pousar, cansado de bater asas contra o vento forte das tribulações financeiras, familiares ou daquelas dores que ninguém vê, mas que corroem a paz no segredo da noite. Todavia, antes que o cansaço se converta em desistência, convido você a contemplar a profundidade de uma verdade que atravessa os séculos. Existe um descanso que não depende da ausência da tempestade, mas da presença daquele que governa sobre os mares. Prepare o seu coração, pois estamos prestes a desbravar o caminho onde a fé deixa de ser um conceito distante para se tornar a âncora que estabiliza o ser em meio ao caos. Aquiete-se, pois a voz que ecoará agora não busca apenas informar a sua mente, mas consolar a sua existência com a certeza de que a inquietação é apenas o solo onde Deus planta a semente da confiança inabalável. Para compreendermos como a paz divina se estabelece sobre o desassossego humano, precisamos retornar às águas da Galileia, em um tempo onde a expectativa messiânica ardia no peito de um povo cansado da opressão estrangeira e da aridez de uma religiosidade sem vida. O cenário era de uma Judéia sob o domínio de Roma, onde a sobrevivência diária era uma batalha e a esperança parecia um luxo de poucos. Entre os vilarejos e as praias, um grupo de homens, pescadores em sua maioria, havia deixado redes e seguranças para seguir um mestre, cujas palavras possuíam um peso de eternidade nunca dantes sentido. Espiritualmente, aquele tempo era marcado por uma transição profunda. O reino de Deus estava sendo anunciado não como uma revolução de espadas, mas como uma transformação de corações. Aqueles discípulos, embora estivessem na presença física daquele que é o caminho, ainda carregavam em si as marcas da fragilidade humana, o medo do amanhã, a incompreensão dos mistérios divinos e a tendência de olhar para as ondas em vez de olhar para o Criador. A Galileia, com seu mar sujeito a tempestades súbitas e violentas, era o laboratório perfeito onde a fé seria testada e a inquietação humana seria confrontada pela soberania do Verbo encarnado. Imagine o final de um longo dia de ensinamentos. O sol se despede no horizonte, pintando o céu com tons de púrpura e ouro, enquanto o mestre convida seus amigos a passarem para o outro lado do lago. Sinta a textura da madeira do barco, o cheiro da água doce e o som suave das ondas batendo no casco enquanto a pequena embarcação se afasta da margem. A exaustão de Jesus é tanta que ele se retira para a popa, deitando a cabeça sobre um travesseiro, entregando-se a um sono profundo e sereno. Mas subitamente, o ar se torna pesado. O vento, antes uma brisa, começa a uivar entre os mastros com uma fúria inesperada. Sinta o frio da água que agora invade o barco, o balanço violento que ameaça lançar todos ao abismo e o desespero que toma conta daqueles homens experientes no mar. Eles gritam, lutam contra as velas, tentam esvaziar a embarcação, mas a inquietação se torna pânico ao perceberem que, no meio do furacão, o mestre permanece dormindo. Contemple a cena de homens desesperados sacudindo. Aquele que sustenta o universo, questionando com amargura se ele não se importa que eles pereçam. Jesus se levanta, não com o susto de quem foi despertado pelo medo, mas com a majestade de quem conhece o segredo do Pai. Ele não se dirige primeiro aos homens, mas aos elementos. Ele encara o vento e a fúria das águas e libera uma ordem que faz o cosmos estremecer em obediência. Cala-te, emudece. Sinta o silêncio repentino que se abate sobre o lago, um vácuo de quietude tão profundo quanto fora o barulho da tormenta. O mar torna-se um espelho de prata. Então, o olhar do mestre repousa sobre os discípulos, trazendo uma pergunta que ecoa até os dias de hoje.
Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Naquele instante, a inquietação deu lugar a um temor reverente, pois eles compreenderam que o perigo nunca fora o mar, mas a falta de percepção de que, no barco onde Jesus dorme, a morte não tem a última palavra. O mar da Galileia é o retrato fiel do coração, que se deixa dominar pelas circunstâncias. Quantas vezes o seu barco parece estar prestes a naufragar e você sente que Deus está dormindo em meio à sua dor? O silêncio divino durante as nossas crises não é um sinal de indiferença, mas o teste supremo da nossa confiança naquilo que Ele já nos disse antes de a noite cair. A fé que vence a inquietação não é aquela que exige que o mar se acalme para que possa descansar, mas a que consegue dormir no travesseiro da providência, enquanto a chuva ainda cai. Muitas vezes, a tempestade é permitida não para nos destruir, mas para que possamos conhecer uma nova faceta daquele que nos guia. O Deus que é Senhor, não apenas do dia de sol, mas também da noite de trevas. A inquietação nasce quando tentamos controlar o vento com as nossas mãos e o destino com a nossa ansiedade. A fé, por sua vez, é o ato de soltar o leme e reconhecer que o capitão da nossa alma sabe exatamente onde está o porto, mesmo quando a bússola humana parece não fazer mais sentido. Lembre-se que o Senhor nunca prometeu uma travessia sem balanços, mas garantiu uma chegada segura para todos os que estão sob o seu governo. Como, então, cultivar essa fé que pacifica o espírito em dias de angústia? A aplicação prática dessa verdade reside na decisão diária de olhar para a promessa, em vez de olhar para o problema. Para confiar em Deus mesmo sem respostas visíveis, você precisa exercitar a memória espiritual, lembrando-se das vezes em que o Senhor foi o seu socorro em vales passados. Quando a inquietação bater à porta da sua mente com notícias ruins ou incertezas sobre o futuro, responda com a palavra que não muda. Aprenda a dizer para o seu próprio coração: aquiete-se, pois o meu pastor não dorme. Permanecer firme na fé exige que você estabeleça um altar de adoração no centro da sua dor, entendendo que o louvor é a linguagem que desorienta as trevas e estabiliza o ânimo. Não tente entender os caminhos de Deus com a lógica do medo. Aceite-os com a coragem da entrega. A quietude da alma é o resultado de uma entrega total, onde você para de lutar contra as ondas e permite que o Mestre conduza o barco ao seu tempo e ao seu modo. Sinta agora o alívio que emana desta palavra. O peso que oprimia o seu peito está sendo removido pela certeza de que você não está sozinho nesta travessia. O Deus que ordenou ao mar que se calasse é o mesmo que está inclinando o ouvido para o seu suspiro neste momento. Não tenha medo do amanhã, pois o Senhor já está lá, preparando o caminho e amparando os seus pés. A inquietação que te roubou o sono está sendo substituída por uma paz que o mundo não conhece e que as circunstâncias não podem explicar. Descanse na promessa de que nada pode te separar do amor que está em Cristo Jesus. Prepare o seu espírito, pois o que virá a seguir não será apenas uma sequência de minutos, mas um tempo de consagração e renovação. Receba o conforto de saber que o seu barco não vai afundar, pois aquele que caminha sobre as águas está a bordo com você. A manhã de bonança está raiando no horizonte da sua fé.